Um dos temas mais polêmicos dentro da teologia cristã, especialmente no debate entre diferentes tradições, é a questão da condição espiritual das crianças. Muitos afirmam que as crianças não têm pecado. Elas são frequentemente vistas como inocentes, puras e sem culpa diante de Deus. Outros, porém, baseando-se nas Escrituras, defendem que as crianças já nascem sob a culpa de Adão e, portanto, carregam a mancha do pecado original. Como cristãos reformados, devemos sempre nos perguntar: o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Neste estudo, abordaremos esse tema a partir de uma perspectiva reformada, baseando-se exclusivamente na Escritura Sagrada. Conforme a tradição teológica da Confissão de Westminster, veremos que a Bíblia é clara ao afirmar que as crianças são sim portadoras do pecado original e necessitam da graça redentora de Cristo para serem salvas. A doutrina do pecado original é um pilar fundamental da teologia reformada e está presente em toda a Escritura. O conceito encontra explicitamente em Romanos 5,12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui, a palavra grega usada para o pecado, nesse versículo, é ematia, que significa errar o alvo, mas também carrega a ideia de corrupção moral e uma alienação de Deus. Isso significa que o pecado não é apenas um ato, mas uma condição herdada. Salmos 51, no verso 5, confirma essa realidade. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui temos um termo hebraico para a palavra iniquidade. É avon, que significa perversidade, uma torção moral, culpa hereditária. Davi não está dizendo que sua mãe pecou ao concebê-lo, mas que sua própria existência desde o início já estava contaminada pelo pecado. Isso nos leva à doutrina reformada da depravação total, conforme expressa na Confissão de Westminster, no capítulo 6, na seção 3, dizendo o seguinte: eles, sendo a raiz de toda a humanidade, a culpa desse pecado foi imputada e a mesma morte no pecado e natureza corrompida foram transmitidas a toda a sua posteridade. Isso significa que a contaminação do pecado é transmitida a toda a humanidade, inclusive as crianças. Outro argumento fundamental é a declaração bíblica de que não há justo nem sequer um, Romanos 3,10. Essa passagem cita diretamente o Salmo 14, o verso 3, que enfatiza o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se tornaram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Se não há um justo sequer, como poderíamos afirmar que as crianças são exceção? A Bíblia é categórica: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3,23. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, Deus declara dizendo: a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Bem, o hebraico neurim se refere à juventude inicial, desde a primeira infância, indicando que o coração do homem é inclinado ao mal desde a nova idade. Jesus disse, certa feita, lá em Marcos capítulo 10, versículo 14: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Isso significa que as crianças, então,
são inocentes? Óbvio que não. Jesus está dizendo que aqueles que são humildes, como crianças, herdarão o reino, e não que as crianças são isentas do pecado. Provérbios, capítulo 22, versículo 15, afirma o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Mais uma vez precisamos recorrer à palavra hebraica ivelet. Significa tolice, pecado, rebeldia, loucura. O próprio fato de que as crianças mentem, desobedecem, demonstram egoísmo desde cedo mostra a natureza pecaminosa herdada de Adão. Ou nunca viu uma criança mentindo, sendo rebelde, gritando com os pais, falando mal, mentindo? Se as crianças fossem naturalmente inocentes, então não precisariam de redenção. Mas Jesus foi claro ao dizer o seguinte, lá em João capítulo 3, versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso inclui todos os seres humanos, independente da idade. A Bíblia ela é clara, as crianças não são isentas do pecado. Elas nascem sob a culpa de Adão e necessitam da redenção de Cristo. Que possamos confiar na soberania de Deus e na suficiência da obra de Cristo para salvar tanto adultos quanto crianças. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal.